Se você é fã de Jane Austen, das adaptações para TV e cinema das obras dela, se você curte um romance bem amorzinho, bem água com açúcar, você vai gostar desse filme. Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever e deixe o like aí se você curtiu o vídeo. Perdida é uma adaptação de um livro da Karina Ricci, tem uma série de livros, eu nunca li, esse é original de 2013, né, esse livro foi lançado, faz muito sucesso, nunca li nenhum dos livros da série, mas é uma adaptação feita para o cinema, estrelado pela Giovanna Grigio e pelo Bruno Montaleone. E tem um grande elenco, tem a participação da Lucinha Lins, também tá ótima no filme, e eu fiquei muito feliz com essa sessão, com essa exibição, com esse filme. Por quê? Porque eu me encaixo no que eu falei no começo, né? Eu sou alguém que sou fã das obras da Jane Austen, especialmente das adaptações para TV e cinema. E gosto muito de filmes de romance. Romance bacana, assim, que tem humor também, que tem uma leveza. Então, obviamente, você precisa estar na vibe, você precisa se encaixar nesse perfil para apreciar mais o filme, sem dúvida nenhuma. Mas, de todo modo, eu fiquei feliz por quê? Porque é um tipo de filme que eu não vejo tantas vezes sendo produzido aqui no Brasil. Eu sei que tem muitas adaptações, vários filmes que eu não vejo, muitas comédias que fazem bastante sucesso, algumas delas, quando vi, não curti tanto, ou romances assim mais adolescentes e meio bobos, no bom sentido, desses eu também gosto de assistir, vivo assistindo, principalmente no streaming, mas poder ver um filme como esse, que se leva um pouquinho mais, tem um respeito maior pelo que está sendo feito ali, ao mesmo tempo em que é muito leve, divertido, eles sabem disso, e a parte do humor é um dos pontos fortes desse filme, né? Ele é bem engraçado, bem divertido, e ele vai ficando cada vez melhor e mais engraçado conforme a projeção vai passando e a gente vai se assentando naquele mundo. E por que eu digo isso, né? Se assentando? Porque no começo, assim, a primeira sensação que eu tive nas primeiras cenas não foi exatamente essa. Embora a atriz principal, né, a Giovanna Grigio, desde o começo, a personagem que ela interpreta, a personagem da Sofia, e isso é muito importante, tenha criado uma empatia por ela, já tenha simpatizado por ela e passei a torcer por ela desde o começo, né? Pelo carisma da atriz no papel, e a personagem é divertida, já tem momentos assim logo no começo, mas tem alguns entraves, digamos assim, no começo do filme, né? E no filme como um todo, mas de novo, uma vez que você entende aquilo vai diminuindo. Que é a questão do orçamento, né? Um filme que tem um orçamento que não condiz exatamente com a história que está contando, sempre vai ter, tá escalando uma montanha, né? Sempre vai ter um problema. Porque uma coisa é você fazer um filme sabendo que você não tem um orçamento grande, e aí você faz um filme, escreve um roteiro já, todo pensado para ser um filme de baixo orçamento. E aí talvez quem assistir não vai perceber. Isso é muito comum no cinema de terror, por exemplo, ou no cinema independente de maneira geral. Mas se você vai contar um filme, que é o caso desse, que é um filme de época, e isso já assim complica demais a questão de você não ter um orçamento alto. E que também tem alguns efeitos, que ele tem uma coisa de fantasia, de ficção, então tem uma produção que em algumas cenas, por exemplo, que você necessitaria de muitos figurantes, você precisar de muitos figurinos daí, porque você tem muita gente em cena. Enfim, é um orçamento maior. Esse filme não é um filme que foi pensado desde sempre, desde o roteiro, para ser um filme independente com baixo orçamento. E isso passa para a tela em muitas vezes, né? A gente vê que talvez aquilo... E é chato mesmo, mas infelizmente assim, a comparação tem que ser feita. Se fosse em Hollywood, ou se fosse um filme inglês, a gente teria locações mais suntuosas, e a gente teria figurinos mais exuberantes, mais gente, mais figurantes, né? Uma produção maior, né? Uma escala maior. Não é o caso aqui. Mas a equipe faz o que melhor que pode fazer com um orçamento claramente, não, certeza que não é um orçamento baixo para os nossos padrões aqui especialmente, mas baixo para o que essa história mostra na tela. Então, passado isso, né, a equipe consegue, né, fazer de uma maneira, assim, não fica feio, sabe? Fica essa sensação de que poderia ter mais, e por isso que no começo do filme é quando mais bate, mas uma vez que a gente se assenta naquele universo e a gente entra no filme, isso passa a incomodar menos. E tudo que é feito ali é feito com muito primor, com muito carinho, você vê, enfim, eu tenho um fraco pela produção do cinema nacional, fico muito feliz, aí a gente vê eventualmente nomes conhecidos nos créditos, e é muito legal ver essa galera fazendo um filme assim. A protagonista é a Sofia, como eu falei, né, interpretada pela Giovanna Grigio, e ela é trabalha
trabalha numa editora, ela quer fazer o projeto dela, né, fazer uma publicação, uma nova edição do Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Ela é muito fã da Jane Austen e parece que ela tem problemas assim na vida amorosa dela, né, de não querer se relacionar, de querer estar meio fechada pro amor, digamos assim, né? A amiga dela, a melhor amiga dela aponta isso lá no filme. E ela vive nesse mundo meio que assim de fuga nos livros da Jane Austen para o que seria um romance verdadeiro. E aí vai aparecer uma fada madrinha, que é um personagem muito engraçado, rende bons momentos, boas risadas no filme, tem vários diálogos entre as duas que são muito divertidos, que vai fazer, né, é meio uma sacanagem com ela, né, porque ela não estava sabendo disso, a Sofia, ela cai ali de paraquedas e vai ser transportada para um mundo, desse mundo de fantasia, como se fosse um livro de Jane Austen. Tem uma curiosidade aí, porque assim, se passa no Brasil, e aí ela não, quer dizer, não é, né? Apesar do mocinho, né, da trama, tem até nome de mocinho em inglês, né, Ian Clark, é como se fosse uma versão fantasiosa do Brasil. Eu gosto disso. É parecido com o que a gente tem hoje, atualmente, na série Bridgerton. E eu acho isso bom, assim, né? Ela não precisa ser fiel à história, né? Historicamente fiel e tal, porque aí senão você limitaria a utilização de vários atores, de você ter um elenco diverso, de você ter pessoas negras no elenco, por exemplo, né? Porque a gente estaria falando de um período de escravidão no Brasil e tal. Eu gosto que o filme não sei nem se o livro faz isso, mas o filme faz. E não entra nisso, é um passado de fantasia, e é um passado melhor, quem dera aquele tivesse sido o nosso passado, não é verdade? Mas enfim, o filme não entra nesses meandros assim de fidelidade histórica, é aquele passado, é aquele universo que ela entra e que tudo tem a ver com os livros que ela lê e que retrata esse universo literário que ela habita. O mocinho, Ian Clark, que eu citei, é interpretado pelo Bruno Montaleone, e ele faz muito bem esse papel, ele tem o carisma e a beleza, né, para provocar suspiros, né? Na sala que a gente estava, muitos suspiros foram dados, né? Comentários até engraçados sobre o moço. E eles têm uma química muito boa, ele faz muito bem assim, essa figura estoica e de bondade, né, desse mocinho do romance, e faz muito bem, tá ali. A Giovanna Grigio, né, como a Sofia, traz uma vivacidade, né, um sorriso, um olhar muito expressivo, né, e é curioso, eu tenho pra mim que não pode ter sido por acaso, né, porque tem algumas cenas, principalmente nas cenas que se passam no presente, né, em que ela tá com um penteado assim, que você vê que ok, ela tem esse rosto, ela tem essa aparência, mas principalmente nas cenas que se passam no passado, né, na fantasia, no mundo alternativo, né, lá que ela foi mandada, por conta do figurino de época, daí também penteado e tudo mais, que ela lembra demais duas atrizes, a Lily James e a Keira Knightley, em algumas cenas, atrizes que interpretaram obras ou de Jane Austen ou de outros similares, né, tanto na TV quanto no cinema lá fora. E eu falei, cara, ela tá muito, assim, foi à toa? Será que é coincidência? Ela é parecida? Pode ser, se você assistiu, se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Mas só para dizer que ela interpreta muito bem essa personagem e aparenta, né, assim, a beleza e tudo mais. E os suspiros também, não é só o mocinho que causa, a mocinha também provoca esses suspiros. O elenco de apoio todo, assim, quase todo muito bom. Todo mundo tem algum momento de brilho, alguma cena de um pouco mais de destaque, com algum diálogo, com alguma fala que vai chamar a atenção para aquele personagem pode brilhar. Todos, né, do elenco de apoio, né, todos os coadjuvantes têm algum momento assim. Eu destaco também a trilha sonora original, né, orquestrada, que me surpreendeu positivamente também. Ela tem um cuidado maior, tem um carinho maior nos temas, os temas bem trabalhados, uma beleza nela, assim, eu achei uma trilha bonita, em que na maioria dos filmes do gênero, e qual que é o gênero, né? Infanto, juvenil, jovem, adulto, chame o nome que for, né? São trilhas meio clichê e bobinhas e com muito, assim, sem a utilização de instrumentos, sonoricamente não muito legais, e não nesse filme que eu gostei, tem temas bonitos, a melodia vai contornando as cenas, e nas cenas mais emocionantes a trilha surge com potência e bonita, então eu gostei disso. Eu falei da questão do orçamento e como a equipe claramente utilizou bem o orçamento, e isso fica muito claro em algumas cenas chaves. Quando você não tem um orçamento total, você tem que escolher as suas batalhas, né? Onde a gente vai gastar dinheiro. Então claramente eles gastaram algum dinheiro, né, em cenas que seriam muito importantes, ou coisas que seriam muito importantes. Tem uns cavalos lindos demais nesse filme, tem um cavalo específico que é importante
pra trama, que é um cavalo muito bonito, então eles, dá até pra ver lá que foi um dos apoiadores do filme, né, um Aras lá e tal, gastaram dinheiro pra aquilo, porque é muito importante, seria importante dentro do filme, né, se aquelas cenas não fossem bem feitas, se não tivesse, aquilo não funcionasse, prejudicaria o filme. E também uma locação lá no Rio Grande do Sul, eu não sei o nome direito, mas lá aquelas serras que tem aqueles canyons, né, lá no Rio Grande do Sul, muito bonito, então tem uns momentos importantes do filme e eu tenho certeza que a produção precisou usar um dinheiro maior, ter uma estrutura maior para poder rodar aquelas cenas lá, levar toda a equipe, né, lá pro meio do nada, né, então sempre dá mais trabalho quando você vai filmar em lugares assim, longe da cidade, mas é muito importante, porque daí nessas cenas que tem uma importância dramática, né, dentro da história, tá tudo muito bonito, bacana, olha, visualmente legal, é importante essas cenas se passarem num lugar vistoso, numa locação verdadeira como essa, num lugar bonito, então funciona. Pode até estar aparecendo, mas assim, não é um filme perfeito, não é um filme maravilhoso, assim, nossa, que obra magnífica, não, tem problemas, tem uma questão de timing, principalmente na primeira parte do filme, da montagem, de certos cortes que meio estranhos, a direção bem formulaica em muitos momentos. Pode ter um pouquinho a ver com a questão do orçamento, acho que essas coisas são ligadas, mas não é tanto, né? Porque eu acho que a direção, inclusive, pode ajudar muito a superar essas limitações orçamentárias, né? E eu acho que não é o que acontece aqui. Então, ela faz ali o feijão com arroz, beleza, não compromete, mas também não cria momentos, assim, imageticamente falando, que vão tão além. Tirando algumas das cenas que eu comentei aqui, né? Das locações mais bonitas e tal, e momentos que são muito, assim, dos atores. Eu acho que o grande forte desse filme tá no roteiro e nos atores, assim, a graça que eles passam, os atores são muito carismáticos, os personagens são divertidos e carismáticos, e eles envolvem a gente quando você vê que você tá morrendo de rir e torcendo por eles e tendo seus suspiros aí, seja por quem for, seja por todo mundo do elenco. Então é um filme bem gostosinho, como diria um amigo meu, que eu fiquei feliz, não é nenhuma obra-prima, mas é muito gostosinho e às vezes é exatamente o que a gente precisa. É um filme assim. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. De novo, se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe seu like se você curtiu o vídeo para ajudar a propagar o vídeo aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.